Olá, queridos alunos e alunas, tudo bom com vocês? Estamos aqui para iniciar a nossa disciplina de Mineralogia e Petrografia. Tá? Em primeiro lugar, vou me apresentar. Meu nome é Wagner da Silva Andrade, eu sou geólogo. Tá? E sou professor do IFES desde 2008. Desde 2008. Esse ano completam 11 anos, né? 11 anos que eu estou no IFES. Fui professor em Linhares, do Colégio Cristo Rei, trabalhei também em curso superior, mas desde 2008 eu sou professor apenas do IFES, tá? Trabalho com as disciplinas da área de geociências ou ciências da terra, como acharem melhor, geologia, mineralogia, petrologia, petrografia, climatologia, né, recuperação de áreas degradadas, são algumas das disciplinas que eu já ministrei, que eu já trabalhei aqui no IFES do campus Nova Venécia. Também trabalhei lá no campus Montanha, dei aulas no curso de tecnólogo em gestão ambiental, dessa disciplina de recuperação de áreas degradadas. Mas desde o ano passado a gente está trabalhando com a PNP, atividades pedagógicas não presenciais, e a gente está aqui para iniciar mais uma nova etapa dessa disciplina. Vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo, seja pela própria plataforma ou a gente criar um grupo de WhatsApp para que a gente tenha mais facilidade de contato. Eu encaminhei o meu número da coordenação para que a gente possa manter contato. Tá? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar sobre as atividades. Né? Basicamente, a gente vai trabalhar com 3 tipos de atividades. Os glossários, que serão termos que vocês encontrarem, que vocês desconhecerem o significado, vocês vão pesquisar o significado dele e vão incluir no nosso glossário. O glossário é como se fosse um dicionário, né, de palavras, de termos técnicos, no nosso caso, da área de mineração, da área de mineralogia e petrografia. Então, o glossário vão ser vários, né? Cada um vale 1 ponto ou 2 pontos, varia em função do tema. Nós vamos trabalhar com questionários, alguns questionários de múltipla escolha, outros de relacionamento de colunas, verdadeiro ou falso, né? E vamos trabalhar com mapas mentais. Então, essas três formas de atividade é que compõem o nosso planejamento. O plano de ensino da disciplina está disponível, vai ficar disponível na plataforma, vou deixar lá também, bem como os planos quinzenais. Então, os planos quinzenais também ficarão disponíveis lá na plataforma, tá? Então, vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas, enviar informações, pedir esclarecimento de dúvidas. Mas vamos lá, então, o nosso roteiro de estudos. Quais serão os nossos conteúdos que a gente vai, né, ver durante o nosso curso? Então, vamos lá para a nossa tela. Tá? Então, a nossa tela, a gente vai começar falando sobre a disciplina Mineralogia e Petrografia. Então, essa é a nossa disciplina. A carga horária serão 90 aulas, 90 horas, que, como são aulas de 50 minutos, totalizam o total de 108 horas aula. Né? Nós temos 2 horários, né? Às segundas-feiras, às 9h50, e às sextas-feiras, às 8h40. Depois nós vamos definir quais serão os nossos momentos síncronos, ou seja, aqueles momentos em que a gente vai estar juntos, que a gente vai tentar fazer alguma coisa juntos, ao mesmo tempo. Né? Então, eu vou marcar durante essa semana ou a próxima semana, já que a nossa quinzena é a quinzena que começa no dia 7, se eu não me engano, tá? Que vai até o dia 18, se eu não me engano, acho que é de 7 a 18 de junho, que a gente são as quinzenas pares. Então, aí a gente vai marcar
um ou dois momentos presenciais, momentos não presenciais, mesmo momentos que a gente vai tentar estar online. O resto são as atividades, são de videoaulas que já estão prontas. Então, fiquem à vontade para assistir as videoaulas na sequência que vocês acharem melhor, né? Que vocês pensarem que seria melhor para vocês. Nós vamos começar o roteiro de estudo. Nós vamos falar primeiro nos minerais, na definição de mineral, o que é o mineral, né? Um elemento, né? Um elemento ou composto químico, né? Natural, que é encontrado na crosta da Terra, né? Vamos ver uma relação entre a forma externa do mineral e o seu arranjo interno. Ou seja, por que determinados minerais que a gente encontra na natureza, ele tem as faces bem definidas? Aquilo não foi produzido por nenhuma joalheria, né? Aquilo é da forma como o mineral é encontrado, né? E aquilo representa a manifestação, né, externa da estrutura interna, ou seja, da organização dos átomos, né, das moléculas que formam aquele mineral. Tá? Então, a gente vai falar sobre essa relação, falar sobre alguns princípios da cristaloquímica, composição química dos minerais, falar um pouquinho sobre a estrutura atômica, falar sobre as forças de ligação que mantêm esses átomos unidos, que vão formar, né, essas células, né, ou células unitárias, ou seja, existem forças de atração, né, forças de ligação que mantêm esses cristais, né, esses minerais, esses átomos unidos. Tá? Depois a gente vai falar sobre as propriedades físicas dos minerais, que são essas propriedades, elas são diagnósticas, né? O que significa isso? Que a partir dessas propriedades a gente consegue, né, definir algumas características dos minerais. Então, a própria propriedade física, seja ela brilho, seja ela cor, seja ela traço, né? Existem diversas propriedades e elas são importantes porque elas nos dão informações que permitem identificar. Então, elas são ideais para a gente poder identificar os minerais. Né? Uma das propriedades, por exemplo, é a dureza. Então, através da dureza, a gente consegue, né, identificar um mineral. Depois vamos fazer uma classificação química dividindo, né, os minerais em dois grandes grupos. O grupo dos silicatos, que aqui representa aproximadamente de 90% a 95% de todos os minerais conhecidos, a maioria são parte dos silicatos, são a maioria dos minerais formadores de rochas, e a gente tem os não silicatos, que a gente tem diversos grupos químicos. A gente tem sulfetos, a gente tem sulfatos, a gente tem os óxidos, a gente tem os hidróxidos, né, óxidos, hidróxidos, ou seja, temos diversos outros grupos que não são representados pelos silicatos. E é aqui, inclusive, que estão a maioria dos bens minerais que a gente mais utiliza, né, onde a gente tem o ferro, o cobre, o zinco, diversos minerais que têm usos industriais, de uma maneira geral. Depois a gente já entra diretamente na petrologia, praticamente acho que esse aqui no segundo semestre, né? Então, no primeiro semestre a gente vai ver só a parte de mineralogia, e no segundo semestre a gente começa a ver ou talvez as rochas magmáticas ainda dê para ver no primeiro semestre. As rochas magmáticas, também chamadas de rochas ígneas, né, que são aquelas rochas formadas a partir do resfriamento do magma. Então a gente tem, né, o conceito da rocha, os conceitos básicos, os modos de ocorrência, né, as rochas ígneas plutônicas, as rochas ígneas vulcânicas, né, as principais estruturas associadas, né, as principais texturas, como se classificam as rochas magmáticas, como a gente descreve as rochas magmáticas, né? E aqui está repetido, mas é a mesma coisa.
Como elas se classificam, né? Granitos, que são as rochas mais comuns aqui da região, os basaltos, né? Dioritos, granodioritos, charnoquitos. Então tem uma diversidade grande de tipos de rochas magmáticas. São as rochas que se formaram primeiro, né? São também chamadas de rochas primárias, que é a partir dela que se desenvolvem todas as outras rochas. Depois de entrando nas rochas sedimentares, as rochas sedimentares seriam aquelas formadas a partir da destruição de outras rochas, né? Ela é resultante do processo de destruição de outras rochas. Então, as rochas sedimentares elas se formam a partir dos processos de erosão, né, de outras rochas, né? Então, aqui a gente vai falar sobre as principais definições dessas rochas, né? Identificar as principais partículas, falar um pouquinho sobre porosidade e permeabilidade, né? Entender como o intemperismo age nesse processo de destruição de rochas e a possibilidade de transformar isso em sedimentos, né? Falar um pouquinho sobre a classificação desses sedimentos, como se dá o transporte, né? Como é que ele sai de um lugar para o outro e se acumula nas chamadas bacias sedimentares, né? Quais as principais rochas sedimentares, arenitos, argilitos, conglomerados, né? E as principais estruturas sedimentares que permitem com que a gente consiga identificar mais facilmente essa rocha. Tá? E terminando, a gente termina falando sobre as rochas metamórficas, são aquelas rochas formadas a partir do metamorfismo, ou seja, são rochas que sofreram transformação. Então, através da transformação, uma rocha se transforma em outra, seja ela uma ígnea ou uma sedimentar ou até mesmo uma outra metamórfica. Então, a gente vai trabalhar com as principais definições, os conceitos básicos, né? Quais são os principais fatores que levam ao metamorfismo, pressão, né? Temperatura, tempo, presença de fluidos. Então, tudo isso favorece, né, as transformações minerais. Quais são as principais reações metamórficas? Né? Quais as estruturas mais comuns? Né? Quais são os tipos de metamorfismo mais comuns? Metamorfismo regional, metamorfismo de contato, metamorfismo dinâmico. E como se classificam as rochas metamórficas? Quais são as classificações mais utilizadas? Desde os mármores, né? Dos xistos, das ardósias, né? Por que elas têm esse nome? Né? Por que elas são chamadas dessa forma? Então, nessa etapa, a gente tem essa caracterização. Então, galera, basicamente, então, a gente tem, né, no primeiro semestre, a gente vai falar sobre rochas, sobre minerais de uma forma geral, né, caracterizar todos os minerais, né, quais são as classificações, quais são as definições, quais são os conceitos. E ainda no primeiro semestre a gente fala um pouquinho sobre rochas magmáticas ou rochas ígneas, e no segundo semestre a gente fala sobre rochas sedimentares e rochas metamórficas. Então, o roteiro básico da nossa disciplina é esse, essa evolução desse conhecimento que a gente vai ver ao longo desse ano. Tá? Vou desejar boa sorte a todos, que a gente tenha uma aprendizagem muito legal e que, na medida do possível, a gente consiga retornar às aulas presenciais o mais rápido possível, porque elas são, eu prefiro mais de 1000 vezes dar aulas presenciais do que, né, disponibilizar esses conteúdos para vocês dessa forma, na forma de vídeo. Beleza? Então, galera, um forte abraço a todos, tá? E que se cuidem e tomem muito cuidado com essa doença. Um abração. Tchau, tchau.